E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E se de repente você tem algum negócio no ramo da alimentação, uma alimentação um pouco mais saudável, que tenha opções veganas, por exemplo, ou que queira pelo menos adentrar a essa gama de opções, tem um tipo de queijo vegetal que acaba sendo fantástico para você produzir no seu negócio e ele é extremamente versátil. Eu sei que muitas vezes, quando você já tem a sua rotina muito bem definida, incorporar a produção uma nova referência pode ser um pouco mais custosa, né? Isso tanto em termos de pessoal, de tempo, de organização, de espaço. Eu, eu imagino que tenha muitas coisas em jogo, sim, né? Mas, e se eu te falasse que é possível com isso daí você ter, por exemplo, um tipo de um patê, que você consegue saborizar ele de inúmeras formas, né? De várias com várias especiarias ou ervas, você pudesse fazer um molho branco, ter uma base de molho branco, ou um sour cream, ou um creme de leite vegetal, mas tudo isso com muito sabor embutido já e o melhor, vindo de uma mesma base. É sobre isso que eu estou falando quando eu comento sobre os queijos vegetais cremosos, né? Um queijo vegetal cremoso, você pode fazer ele com uma base de castanha de caju, por exemplo, e que ele é super fácil, super versátil e o mais interessante de tudo, quem vai fazer de fato a saborização disso vão ser as bactérias que você vai deixar ali fermentando e elas vão se encarregar de produzir toda a gama de sabores. Então, para você fazer isso, basta você ter a castanha de caju demolhada, triturar isso daí com água ou o que quer que seja, né, ou probiótico líquido, mas você precisa ter uma fonte dessas bactérias láticas para que elas possam fermentar depois, né, de um dia para o outro ali. E uma vez que essa fermentação ela termina, isso vai para a geladeira e você tem uma base para fazer todos esses produtos aí que eu comentei. Isso daí trabalhando com diluições ou trabalhando com acréscimo de alguns outros ingredientes. Né? Por exemplo, se você for fazer um sour cream, você vai precisar pegar essa base, diluir ela um pouco com água, com vinagre, com limão, sei lá qual é a preferência daí, né? E, claro, sempre que a gente trabalha com diluição, é importante também acrescentar um pouco de sal. De sal e, eventualmente, outros enaltecedores de sabor, um pouco de levedura nutricional, alho em pó, não sei. Aí começa a ficar a cargo da criatividade de quem está na cozinha. Mas o interessante é que, primeiro, é possível construir essa base, né, que depois ela vai ser super versátil para fazer outras preparações. E na hora de diluir isso, obviamente, você está diluindo o sabor também. Então você precisa acrescentar sabor novamente. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque você pode acrescentar diferentes fontes de sabor. E isso seja para servir como uma entrada em alguma torrada, seja para colocar num molho branco numa pasta, seja um sour cream, seja uma base para estrogonofe, o que quer que seja, esse produto ele vai estar já carregado de sabor pela fermentação. E a fermentação é interessante porque as bactérias ali elas produzem uma série de sabores e também elas quebram várias proteínas. E nessas quebras de proteína, aminoácidos são liberados e ali a gente pode ter o glutamato naturalmente liberado ali entre elas. Ou seja, toda aquela explosão de sabor que a gente busca sentir, a fermentação dá conta de criar. E se você já percebeu, por exemplo, alguns enaltecedores de sabores naturais, eles são fermentados, né? O shoyu, por exemplo, né, o molho de soja, ou o próprio miso, eles também são produzidos dessa forma, através de fermentação, e que, por conta desse processo, eles acabam tendo sabores muito enaltecidos e servem também como
enaltecedores de sabor, né? Então, para você que tem algum empreendimento nesse setor e acha que teria benefícios tendo um queijo vegetal cremoso, fica essa dica para você tentar incorporar então no seu negócio.